Oi, gente, agora a gente vai falar de um conceito, na verdade de dois conceitos que costumam causar bastante confusão entre os estudantes. E eu confesso que até eu, às vezes, tenho um pouquinho de dificuldade, preciso ler com bastante atenção o texto do Clausewitz para entender direito qual é a diferença. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre guerras limitadas e guerras ilimitadas. A gente já viu no decorrer da disciplina que para o Clausewitz a guerra é uma continuação da política. Então a gente não entende a guerra, a gente não pode entender o empreendimento da guerra, a atividade da guerra, sem parar para pensar quais são os propósitos políticos dos governos, das pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Então, quando a gente está pensando em guerras limitadas ou ilimitadas, para a gente pensar na diferenciação desses dois tipos de guerra, a gente precisa se voltar para esse conceito, né? Conceito não, né? Mas para essa premissa elementar da teoria do Clausewitz, que é a importância da política para a gente pensar a guerra. Então, dentro da teoria do Clausewitz, a gente vai ter a diferenciação do que ele chama de guerra absoluta para o que ele chama de guerras reais. Então, a guerra absoluta é um tipo ideal que o Clausewitz trata, onde ele trabalha com uma lógica da guerra. Então, essa lógica da guerra absoluta, ela é inerentemente conflitiva no sentido de que as forças que estão ali se enfrentando vão tender a continuar aquele conflito indefinidamente até que uma dessas forças seja derrotada, né, esteja prostrada, e esse conflito ele tem uma lógica essencialmente tática e ele tem essa tendência, né, quase que infinita quando a gente pensa. Mas a guerra absoluta é um tipo ideal e ele diz que ela não existe na realidade. E aí ele vai falar que a gente tem as guerras reais, que são aquelas guerras que acontecem. E por que a guerra absoluta não existe na realidade? Porque lembrem, né, que para o Clausewitz, a guerra, ela não é um evento que pode ser previsto, né? Então a gente não pode estabelecer cálculos matemáticos, a guerra ela não é previsível. Então, por mais que a estratégia seja muito bem pensada, de acordo com o oponente, de acordo com o terreno, de acordo com as possibilidades do seu exército, ainda assim a guerra, ela não pode ser previsível, porque existem muitos elementos que podem interferir e que podem fazer com que o seu cálculo estratégico não seja feliz. Então, por isso, né, tendo em conta que a guerra ela tem essa operacionalização inerentemente imperfeita, já que a estratégia ela pode ser a melhor possível, mas ela nunca vai chegar à perfeição de ser exatamente o que se espera, né, muito parecido com a vida, de uma forma geral. Então a guerra absoluta não existe. Dentro das guerras reais, ele separa o que ele chama de guerras ilimitadas e guerras limitadas. Aí pra gente entender o que é cada uma delas, a gente precisa olhar para os interesses e para as motivações, para os propósitos políticos dos agentes que estão envolvidos nessas guerras. Nas guerras ilimitadas, a gente vai ter uma ampla polarização entre o que a gente fala de um polo negativo e positivo. Então, a gente vai ter dois oponentes, né, dois polos de poder que se contrapõem em certa medida, né, que são equivalentes em poder militar, né, essa é a regra, claro que podem haver exceções, né, que são equivalentes e um deles vai ser o polo negativo, isso quer dizer que ele está querendo manter o status quo, ele quer a manutenção da ordem vigente, ele quer que as coisas continuem da forma que estão, e o outro lado a gente chama de polo positivo porque ele quer a transformação, a modificação daquele status quo, provavelmente, né, a transformação desse status quo a seu favor. Essa guerra ela é ilimitada porque, como a gente tem dois polos muito antagônicos, digamos assim, é muito opositivo os interesses aqui, um não pode conseguir o seu propósito se o outro conseguir. Então, essa guerra ela só vai ter fim quando uma das partes estiver prostrada. E aí, né, a parte que estiver saindo como vitoriosa desse conflito vai ter que impor, ela vai impor um tratado de paz, né, ou vai ter que ter dominado a sociedade do outro lado. Então, por isso que ela é uma guerra ilimitada, porque a gente tem dois polos opositores, a gente tem propósitos que não podem ocorrer de forma simultânea, e essa guerra ela leva, né, como tem essa lógica de que eu não posso realizar o meu interesse se o meu oponente realizar o dele, então ela leva a essa tendência mais parecida com a ideia de guerra absoluta. Ela não é uma guerra absoluta, mas ela é mais parecida. As guerras limitadas, por sua vez, são um pouco mais complexas, porque aí elas já envolvem cálculos estratégicos um pouco mais sofisticados, porque a gente não está falando de dois polos antagônicos.
A gente está falando sim de disputas e de interesses distintos, em que a guerra se mostra como uma possibilidade viável para que um deles alcance o seu interesse. Mas esses interesses não são totalmente conflitantes, ou seja, por mais que cada um tenha um posicionamento dentro desse conflito, existe uma margem maior para que sejam empregadas outras técnicas que não apenas o uso da força, né? E com isso as correlações de forças podem ser mudadas, e também o acordo de paz, ele não precisa ser uma imposição do agente vencedor para o agente perdedor. O acordo de paz, ele de fato abre margem para negociação, onde você pode ter uma espécie de conciliação, porque você pode alcançar o seu interesse em certa medida, mesmo que o seu adversário também ganhe um pouco. E é por isso que se diz que essas guerras são mais complexas, porque aqui o cálculo estratégico, a sofisticação do cálculo estratégico, ela envolve não apenas o cálculo tático de você prostrar a força do seu oponente. Então, seu objetivo não é apenas eliminar o seu oponente no campo de batalha. O seu objetivo político também pode ser perseguido de forma simultânea por outros meios, né? Enquanto o conflito está acontecendo, você pode buscar esse objetivo de formas diferentes. Então essa é a principal diferença. Tenham sempre em mente que o que diferencia a guerra limitada de ilimitada é esse propósito político, né? E quando a gente tem um propósito extremamente antagônico entre as forças envolvidas, então a gente vai ter o que a gente chama de guerra ilimitada. Quando existe maior margem de negociação e uma sofisticação maior nas estratégias envolvidas e nos interesses envolvidos, né? Então a gente tem ali um cenário mais complexo, mais difícil de se analisar, a gente vai ter a guerra limitada.